Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo. E o tema de hoje é abuso sexual infantil. Infelizmente, o Espírito Santo, sempre que nós abordamos temas como esses, o Espírito Santo aparece muito mal na fita, para usar uma linguagem bem dos jovens, não é? O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia, na verdade, remonta a um fato muito lamentável, que é uma espécie de divisor de água nessa questão do abuso sexual infantil no Brasil, que é o famoso caso Araceli, o dia em que Araceli desapareceu, foi ser viciada, estuprada, morta por membros de uma família de classe média de Vitória. E, na verdade, o tempo passou e hoje o caso Araceli ainda é um caso emblemático, que levanta discussões. A deputada Rita Camata, que foi inclusive relatora do Estatuto da Infância e Adolescente, propôs, ela é foi presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente do Congresso Nacional, e no ano 2000 ela propôs um projeto que foi sancionado, que foi a criação da Lei 9.970, que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Nós trouxemos aqui para poder conversar sobre esse tema conosco o delegado Érico Mangaravite. Ele é delegado da Polícia Civil e adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. Obrigado pela sua presença, Érico. E também a Vera Lúcia Saleme Colnago, que ela é psicanalista e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Nós vamos trabalhar com a lei, vamos trabalhar com o indivíduo. Não é, Vera? Eu gostaria de começar com o Érico. Érico, esses casos de abuso sexual, eles têm aumentado, eles têm estabilizado? Como é que estão as estatísticas sobre isso aqui no Espírito Santo, principalmente? Caldas, o que nós percebemos é o seguinte, algumas mudanças que ocorreram nos últimos anos têm proporcionado um aumento no número de notificações de supostos abusos sexuais às autoridades policiais. Há uma maior divulgação desse tema também na mídia e a sociedade passa a discutir esse tema com maior propriedade, de forma que aquilo que há algumas décadas era considerado um tabu, ou seja, algo que só podia ser abordado em esferas privadas, hoje felizmente já chega ao conhecimento das autoridades que apurarão se os crimes acontecem ou não. Então nós percebemos o seguinte, o que tem elevado o número de notificações é o surgimento de serviços como o Disque 100 e o Disque Denúncia 181, por meio do qual as pessoas de forma anônima podem comunicar esses fatos à polícia, e também o fato de que as pessoas hoje sabem como perceber, como constatar que uma criança pode ser vítima de algum abuso, e já tem a noção de que aquilo deve ser levado ao conhecimento da polícia, para que o eventual criminoso, quando o fato for apurado, para que ele possa ser levado à justiça e a criança possa ser protegida. Então há um aumento nas notificações que acarreta um aumento no número de investigações. Parece-me que essa questão do crime sexual hoje, você não precisa se expor, né? A própria polícia investiga diante de qualquer indício. Sim, a partir de 2009, com o advento da Lei 12.015, o crime de estupro, quando ele é cometido contra uma vítima menor de 18 anos, ele passou a ser de ação pública incondicionada. O que significa isso na prática? Significa que hoje não se depende mais da representação do pai, da mãe, de alguém que, em tese, defende os interesses daquela criança. Quando o Estado ele toma ciência de que um evento criminoso pode ter acontecido contra uma criança ou um adolescente, nós já podemos passar à investigação, levantando preliminarmente algumas informações, indo ao encontro das pessoas que possam ter alguma informação, ouvindo essa possível vítima numa condição adequada à sua condição de criança. Isso proporciona realmente uma maior efetividade no combate a esse tipo de crime. Pode dar também maior segurança na própria investigação, de não haver aquelas denúncias por vingança, porque tem muito esse negócio, né, Érico? Sim. As pessoas tentarem, às vezes estão insatisfeitas com alguém, criam um fato para poder colocar aquela pessoa diante da polícia. Exato. E aí, Caldas, há que se ter muita sensibilidade quando se investiga esse tipo de crime, porque pela nossa experiência nós percebemos o seguinte, infelizmente muitas pessoas, por motivos torpes, elas vão até a delegacia de polícia registrar uma ocorrência para tentar prejudicar um terceiro.
E aí você tem situações onde, por exemplo, um ex-marido tenta prejudicar a sua ex-esposa, ou o contrário, uma ex-esposa tenta prejudicar o seu ex-marido, às vezes por ciúmes, por inconformismo com o término daquela relação, ou às vezes por nutrirem um sentimento possessivo em relação ao filho, não admitem que esse filho conviva com o outro, querem aquilo, né, aquela convivência como um privilégio particular que não pode ser transferido, e aí às vezes procuram a delegacia com falsas acusações, certo? Chegam causando um certo alarmismo, colocando a coisa da seguinte maneira, mas como uma pessoa tão cruel pode estar solta, né? E aí há que se ter muito bom senso em ouvir todos esses envolvidos, em ouvir a criança numa situação a mais imparcial possível, tentar afastar essa criança de influências negativas, porque é importante se ressaltar o seguinte: se ficar constatado ao final da investigação que houve uma denunciação caluniosa, ou seja, a pessoa que procurou a polícia, ela já o fez de má fé na tentativa de prejudicar um terceiro, essa pessoa que fez a denúncia responde por um crime de denunciação caluniosa, cuja pena pode inclusive chegar a 8 anos, uma pena grave e merecida para esse tipo de crime. Vera, até nessa hora a criança é vítima, né? Porque vítima dessas vaidades do adulto, né? Como é que andam os consultórios de psicanálise em relação a essas questões relacionadas a abuso sexual infantil? Eu acho que é uma questão complexa, eu acho que foi muito bem colocada, né, pelo delegado. Na verdade, você tem uma série de situações que tem que ser analisada com cuidado, porque muitas vezes uma criança, ela pode até fantasiar um abuso, né, e não é uma coisa real, porque às vezes ela quer ficar muito próxima da mãe, ela tem uma dificuldade na relação com aquele padrasto, por exemplo, e aí ela pode simular, às vezes, um carinho que um padrasto faça naquela criança, ou que o pai, até o próprio pai, e ela faz uma leitura de que ela está sendo seduzida. Então, porque isso faz parte, né, da sexualidade infantil. Freud escreveu um texto que é paradigmático, que foi assim um corte no momento que ele publicou esse texto, que são os 3 ensaios sobre as teorias sexuais infantis, que ele diz que a sexualidade está presente na criança, desde o início. É só a gente observar a amamentação, como a criança tem um prazer no seio, mas também na chupeta, por exemplo, né? Isso tudo ele vai dizendo que tem uma conotação sexual, porque o sexual para a psicanálise não é só o sexo propriamente dito. Então, um carinho que você faça, ou mesmo uma série de coisas que um brinquedo que a criança brinque, e uma brincadeira que ela faça com um coleguinho, tem uma conotação sexual. A libido faz parte é uma libido, é uma sexualidade mais ampla. Ele tirou o conceito da sexualidade, do sexo propriamente dito, e ampliou para tudo, assim. Na medida que você tem um prazer de leitura, você tem uma satisfação, que é uma satisfação sexual, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que é importante dizer, assim. Então, o cuidado que se deva ter quando você recebe uma fala no sentido de que houve um abuso. É verificar se realmente aquilo não é uma fantasia da criança, porque muitas vezes, isso é muito comum, é muito frequente, né? Então, isso é um dado. Segundo, que eu acho que é um dado importante, é fazer uma leitura do que está ocorrendo na atualidade. Porque assim, a gente vive num momento, numa lógica do mercado, do capitalismo que se desenvolveu e que trouxe uma série de vantagens e confortos e, enfim, desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo o capitalismo hoje tem, através do mercado, ele tem imprimido numa lógica, num pensamento do ser humano, que é uma lógica do sem limite para o consumo. Então, apesar de ser uma lógica que aparentemente ela é só econômica, que diz respeito à economia, mas essa lógica, ela atinge o psiquismo. Então, o ser humano, na atualidade, os homens, isso no mundo inteiro está posto, começam a achar que você não pode ter limite, que você não pode ter limite para nada. Então, você não pode ter limitação na sua satisfação. Aquilo que Freud dizia no Mal-Estar, que todo pacto social, para você ter uma sociedade civilizada, você precisa ter limite, lei, você não pode fazer tudo o que você quer, você tem que ter um limite de satisfação. Hoje isso está, digamos, abolido por conta dessa lógica, que diz o seguinte: você não pode ter limite para consumir, consumir, consumir. Só que essa mensagem ela vai sendo veiculada para todas as relações. Então as pessoas acham que ela não pode ficar privada de nada, ela não pode ter
uma frustração. Uma criança não pode ter uma frustração. Os pais acham que as crianças não podem se frustrar de não ter determinado objeto de consumo, por exemplo. Que tem que ter um celular, a criança de 8 anos tem que ser um celular né, da última geração, por exemplo. Né? Então, essa lógica, ela vai suspendendo a noção da lei em todas as instituições. E a família também sofre isso, a despeito dos pais se darem conta disso. Eles, às vezes, não conseguem fazer uma leitura de que eles estão com dificuldade de botar limite em relação aos filhos. Então, o que ocorre? Você que tem na infância uma perversão polimorfa, que é isso que eu falei, essa questão de a criança poder ter todas as satisfações ilimitadas, né, quando ela é bem pequenininha, tem um momento em que isso tem que ser barrado, isso tem que ter um limite, que é o momento em que há uma entrada da lei, que é alguma lei que a gente chama lei paterna, a lei de uma referência paterna, não necessariamente é um pai biológico, mas alguém que diga, não, você não é bebê ou criança, você não é tudo para sua mãe, você tem um limite. Quando isso ocorre, essa transmissão da lei se dá no seio familiar, independente de que arranjo seja, sabe, se tem que ter uma referência de um interdito, alguma coisa que barre aquela coisa sem limite da criança. Quando isso ocorre, essa criança internaliza essa noção da lei. Então, aquela perversão que ela tinha de ter satisfação com tudo, isso estanca, dá um enquadramento e ela internaliza aquela lei. A criança pede em alguns momentos o limite? Pede, a criança sempre pede limite. E quando ela dá um grito, por exemplo, uma criança que dá um grito, ela está pedindo, me limita? Claro, ela pede porque, na verdade, esse sem limite, ele é devorador para a criança. Ele engole a criança, porque a mãe que não bota limite, ela é uma mãe excessiva, uma mãe abusadora. E não é uma coisa consciente, é importante dizer isso, é uma coisa inconsciente. Esses mecanismos não são racionais, a pessoa não para, eu vou fazer isso com meu filho. Não, no geral, os pais são bem intencionados, mas são questões que têm a ver com as gerações, têm a ver com essa lógica do mundo, que muitas vezes há uma... Qual a relação que os pais tiveram com o passado, com as gerações antecedentes, e aí somada essa lógica atual, então muitas vezes os pais ficam com essa dificuldade. Isso é uma coisa que está posta na atualidade. Assim, é muito frequente a gente observar a dificuldade dos professores de lidar com os alunos, porque a violência está nas escolas, né? Nas famílias. Às vezes os pais levam os filhos para os conselhos tutelares, porque eles não conseguem botar limite nos filhos. Então, isso é uma coisa que a gente assiste de forma acentuada no mundo. Isso tem a ver com essa lógica do mercado que vai imprimindo isso. Então, isso é um dado importante. Então, na medida que você tem esse enfraquecimento da lei, o que a gente tem no mundo é o aumento da presença das psicoses e das perversões. Então, o ato abusador é um ato perverso. Né? Às vezes a pessoa não é uma perversa completa. Às vezes é um sujeito que está um trabalhador, certinho, e, no entanto, ele tem uma perversão no que diz respeito a esse ponto da sexualidade. Nós vamos trabalhar essa questão dessa perversão no segundo bloco para ver como é que lida com isso. Eu queria saber do Érico. Érico, como é que é essa falta de limite que a Vera está colocando, como é que isso chega na DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente? O que nós percebemos no nosso cotidiano vai justamente ao encontro daquilo que foi colocado de maneira muito precisa pela Vera. Muitas vezes, eu diria que na grande maioria dos casos, o abusador sexual, quando ele é preso ou quando ele é interrogado, né, fora de uma situação de flagrante, nós temos ali elementos suficientes para ter a crença de que ele realmente cometeu o crime. As alegações para o cometimento desse crime são as mais diversas. O que se nota na personalidade desse indivíduo são sentimentos como egoísmo, ele tenta atribuir a culpa por aquele fato à vítima, certo? Mas essas crianças vivem largadas ali no meu bairro, essa menina ela vive andando sem roupa dentro de casa. Você ouve as afirmações mais absurdas, no sentido de que esse criminoso jamais ele se sente culpado ou tenta passar essa impressão. Responsabilidade pela sua própria... Exatamente. Hoje na sociedade está acontecendo falta de responsabilização. É claro que eventualmente um ou outro se mostra realmente francamente arrependido daquilo que fez. Agora, a grande maioria não. Ele sempre tenta ali tergiversar, né? Ele sempre tenta colocar a coisa de uma maneira que, aconteceu, mas eu cheguei em casa e ela estava dentro do meu quarto, uma menina de 8 anos, uma menina de 7 anos, né? Ela estava dentro do meu quarto e ela quis que aquilo acontecesse, e aí você já ouviu aquela vítima, uma vítima completamente fragilizada,
uma vítima que precisará passar por um acompanhamento psicossocial para tentar se recuperar daquele trauma, e o indivíduo fala isso com a cara mais lavada desse mundo. Mas isso, só desculpa um pouquinho, mas isso fala a favor dessa posição perversa, porque o perverso, ele tem essa posição, ele sabe que tem a lei, mas ele comete mesmo assim, é como se ele tivesse uma frieza diante da lei. Sim. Então ele é frio. Ele fala como se aquilo ali não estivesse acontecendo, como se fosse uma coisa normal. É um fato irrelevante. Um fato irrelevante. Ele não se sente culpado. Sim. É diferente de uma pessoa que tem a lei, que pode até cometer na vida, em determinado momento, alguma transgressão e que fica se sentindo culpado. São os criminosos por sentimento de culpa. Existe isso, Freud já dizia isso. E tem aqueles que não. Ou então assim, não, a culpa é do outro, porque ele não consegue se implicar. Outro ponto interessante que você colocou na sua fala foi justamente essa inserção do indivíduo no seu ambiente. Já houve situações que nós fomos cumprir o mandado de prisão e, por exemplo, no local de trabalho ou na vizinhança do indivíduo, claro, tentamos agir com a maior discrição possível, mas as pessoas se surpreendem. As pessoas se surpreendem, mas o fulano, ele vai ser preso, por que ele vai ser preso? Aí começam as especulações, né? Mas o que ele fez, entendeu? E, claro, a gente não vai expor aquele indivíduo porque a pena que cabe a esse indivíduo é a pena prevista em lei, não é a pena de execração pública, certo? É a pena de reclusão. O nosso papel é cumprir a lei, não é cometer nenhum abuso. Mas aí depois vamos ouvir testemunhas, vizinhos, pessoas da própria família, as pessoas depois do depoimento falam, olha, sinceramente, a gente jamais pensava que isso pudesse acontecer. E aí nós apresentamos, né, as provas ali, a pessoa, realmente a gente percebe que não há uma má intenção por parte da polícia em prender esse indivíduo, mas são pessoas que trabalham, às vezes, já houve uma situação no município de Serra, o indivíduo, ele trabalhava na mesma empresa há 12 anos, ele não havia faltado nenhum dia, ele só faltou no dia que nós fomos prendê-lo. Por falar em limites de lei, o tempo nos impõe limites, né? Antônio Cosme já me disse aqui que nós já estamos vencendo o primeiro bloco. O tema é tão palpitante que a gente até perde um pouco o controle e nós precisamos realmente continuar discutindo isso. A sociedade precisa continuar discutindo isso e nós vamos continuar discutindo no segundo bloco daqui a pouquinho, não sai daí. Atílio Viváqua tem como símbolo a Pedra do Moitão, adorada pelos esportistas de parapente. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador Manuel Xavier Paes Barreto Filho, Avenida Carolina Fraga, número 67, Centro, Atílio Viváqua. Telefone 3538-1249. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Justiça nas Ruas. Hoje nós estamos debatendo o tema abuso sexual infantil com a presença do Érico Mangaravite, que é delegado de Polícia Civil da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e a Vera Lúcia Saleme Colnago, que é psicanalista e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Violência sexual, ela traz algumas disfunções e desordenações que nós poderíamos resumir em 3 pontos. Primeiro, abuso do poder exercido pelo grande, quer dizer, o forte sobre o pequeno, que é o mais fraco. No caso, o pai, o protetor e a criança. A não correspondência da confiança que essa criança deposita no grande, e também o uso inadequado da sexualidade e um atentado direto ao direito que todo ser humano tem sobre o seu próprio corpo, né, sobre a propriedade do seu próprio corpo. Eu gostaria de saber da Vera, como é que a gente detecta se está havendo ou não realmente um caso de abuso sexual, ou se é apenas um problema de interpretação de um carinho de um pai ou de um padrasto, de alguém que está numa posição superior àquela criança? Primeiro eu acho que a família precisa estar atenta, principalmente a mãe, né? Ou mesmo se não sendo a mãe, porque muitas vezes é importante dizer que a mãe, às vezes, se a mãe tem uma rivalidade com a filha, muitas vezes isso acontece. A mãe tem, às vezes, uma rivalidade com a filha, porque as mães, às vezes, elas têm na filha como um objeto que vai atrair a atenção desse parceiro, que seja o marido, que seja
um novo parceiro que não é o pai da criança, e aí ela tem uma rivalidade, ainda mais se a criança é bonita. Então, isso às vezes dificulta a mãe de enxergar e escutar que aquela filha pode estar vivendo uma situação de assédio dentro da própria família, um abuso. Então, às vezes é importante que os familiares em torno, né, às vezes as tias, as avós, né, na escola, que os professores possam observar o comportamento da criança, observar se ela está mais silenciosa, porque uma das coisas que começa a acontecer num abuso é o silêncio, porque diante daquela situação que é nova para a criança, que ela desconhece, ela não sabe bem o que está acontecendo, ela nem tem dimensão de que é um abuso muitas vezes, ela acha que é um carinho a mais, né? E às vezes isso traz até uma satisfação para a criança, ela tem dificuldade de dizer porque ela está gostando às vezes. Apesar dela ser vítima, dependendo da dimensão do abuso. Outra coisa, ela fica com medo de contar, porque ela sofre ameaça também desse adulto. Se você contar, vai acontecer isso com você, não sei o quê, então ela fica com medo, fica acuada. Então é uma série de situações que os familiares precisam observar. A criança começa a ficar quieta, ou começa a mudar o comportamento. Ela muda, porque ela não sabe o que fazer com aquilo, ela tem dificuldade de dizer sobre aquilo, tem medo, e aí ela vai apresentando dificuldades na escola, no rendimento, às vezes, né, em casa ela começa a ficar agressiva, às vezes com os irmãos de uma forma excessiva, com os colegas. Então, assim, são sinais que a criança vai dando de que alguma coisa está acontecendo. Isso precisa ser lido. Outra coisa que precisa ser lido é a atitude do padrasto, ou que seja, né, do namorado da mãe, ou que seja do pai, que o perverso, a pessoa que tem uma atitude perversa na sexualidade, às vezes ela dá algum sinal, ela dá sinais. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm dificuldade de ler, porque mexer com uma situação dessa, que é agressiva com a criança, ela é muito dura de ser reconhecida por todos nós, né? Então a gente tende a não querer ver, a não querer enxergar, a não querer escutar, a não dar ouvido aos filhos, né? As mães às vezes não conseguem, não acreditam, entende? Assim, acho que a criança está mentindo. Esse tipo de situação que ocorre na infância pode prejudicar, por exemplo, uma relação no futuro com o outro, por exemplo, com o marido, com a esposa? Com certeza. Eu já atendi mais de um caso, tanto na rede pública, quando eu trabalhei, como no meu consultório particular, de pessoas que sofreram abuso e que acabam tendo muitas dificuldades de criar laços amorosos, porque elas ficam com uma sensação de que elas poderão ser abusadas novamente. Muitas vezes elas até fazem justo isso, elas encontram pessoas que são abusadores. São homens, parceiros amorosos, que reproduzem uma sensação. É uma patologia, né? Ela desenvolve uma repetição, porque esse ponto da sexualidade, quando isso acontece, ele marca muito uma criança ou uma adolescente. Então ela tende, às vezes, a repetir, escolher pessoas que a maltratem, pessoas que abusem dela, né? Não só no sentido sexual, mas no sentido mais completo da vida. E, ora, ela fica com dificuldade de criar laços profundos, porque ela acha que uma hora esse sujeito vai aprontar com um filho, por exemplo, ou que uma filha, que ele vai abusar de uma filha, que ele vai abusar dela. Então, isso traz muita dificuldade. Aliás, muitas, quando vão ter relações amorosas com seus parceiros, né, mais tarde, elas vivenciam, na sua fantasia, retorna a imagem do abusador que ela teve na infância. E aí ela passa a ter dificuldade. E aí ela fica bloqueada. É muito tênue a divisão, a separação, a linha que separa aquela necessidade quase psíquica da menina se identificar com o pai, começar a criar essa figura, e do menino com a mãe. Eu acho que o adulto é que precisa de conduzir isso, né, Vera? Porque, na verdade, você tem um limiar muito tênue. E na verdade, os nossos primeiros modelos amorosos e efetivos são nossos pais. Né, que vão, na verdade, nós vamos buscar na nossa vida adulta as referências, as identificações próximas dos nossos modelos infantis. São as nossas referências primeiras. Então, assim, na verdade, quando você vai para o mundo adulto, você acaba encontrando, muitas vezes, buscando aquilo que aconteceu com você. Então, isso traz uma dificuldade, porque ora a pessoa cai numa posição de se colocar como vítima nas relações, né, sendo abusada, ora ela não consegue se estabelecer vínculo. A Xuxa deu um depoimento sobre isso, não sei se vocês se lembram. Ela falando da dificuldade dela, foi um depoimento que ela fez a partir do Dia Nacional de Luta. Ela quis fazer esse depoimento exatamente para trazer reflexão para as crianças, para as adolescentes sobre isso. Que isso trouxe problemas, e traz mesmo, porque muitas vezes a pessoa acha que vai acontecer novamente com ela.
Então, por isso é que é importante o tratamento, porque ela precisa, a criança ou adolescente que vive isso, ela precisa, digamos, se separar desse trauma que aconteceu na vida dela. Ela precisa fazer o luto de uma perda que ela viveu, de uma agressão que ela sofreu. Ela precisa falar disso, porque a palavra, ela consegue veicular aquela angústia, aquele mal-estar, aquela dor que ela viveu, dor psíquica, não só física, mas a dor psíquica. E ela falando, ela tem capacidade, potência, possibilidade de superação. Érico, lá na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, como é que vocês lidam quando vocês identificam esse tipo de situação que já está remetendo a uma estrutura familiar, uma reprodução de modelo? Vocês percebem isso? E, por exemplo, o policial, ele está preparado, ele precisa de mais qualificação para lidar com essa situação? Hoje, nós temos alguns procedimentos que são procedimentos padronizados, certo? Alguns encaminhamentos que são de praxe nesse tipo de suspeita, o registro do boletim de ocorrência, encaminhamento para o DML, né, quando há necessidade de exames periciais. Nas situações em que você percebe que já houve um rompimento de vínculos familiares ou que essa vítima ela passou realmente por uma situação de abuso sexual, encaminhamento para atendimento psicossocial, que não é feito pela polícia, é feito pelos CREAS, né, onde essa vítima é atendida por assistentes sociais e psicólogos. Mas nós temos toda uma preocupação justamente com aquela vítima. Certo? Então, toda a nossa estrutura da delegacia, os nossos policiais que fazem o atendimento na recepção, quanto as nossas escrivãs, né, que são pessoas que sempre buscam estar qualificadas para esse tipo de atendimento, quanto, né, nós próprios delegados de polícia, eu e minha colega delegada titular da delegacia, nossa preocupação é com aquela vítima. Por quê? A vítima de abuso sexual, ela passou por aquele crime que talvez, acho que podemos dizer até com certeza, é a forma de violência mais cruel que existe, né? Dentre todas as formas de violência. Sim, porque, é claro, há outras formas de violência que são graves, mas a violência sexual cometida contra crianças, ela é a mais grave. E o que nós temos que evitar sempre é a revitimização, ou seja, aquela vítima passar por processos conduzidos pelo Estado, né? E aí no caso Estado, Polícia Civil, que torna aquela vítima novamente vítima. Ou seja, a passagem dessa pessoa pela delegacia de polícia não pode ser uma passagem traumática, certo? Ela tem que entender desde o princípio, ela tem que sentir confiança no nosso trabalho, ela tem que se sentir acolhida naquela unidade policial e tem que ficar claro para essa vítima que aquele procedimento de oitiva, né, no qual ela irá prestar um depoimento, por mais doloroso que seja, é um procedimento necessário até para que aquele criminoso seja punido no futuro, certo? Então nós colocamos a vítima dentro do que for possível, mais à vontade, jamais vai ser um procedimento de perguntas que vão pressionar essa criança a falar, nós temos que fugir sempre disso daí. Então é feito um primeiro momento em que a criança ela é perguntada sobre outros aspectos da vida, o que ela gosta de fazer, quais são os amigos que ela tem na escola, para que a criança comece a criar um vínculo, exatamente, um vínculo com a pessoa que está fazendo a oitiva, certo? E às vezes... Se a criança pudesse se chamar de tio, você se incomoda? Não, de forma alguma. Não, quando cria identificação, o tio. Não, nós colocamos brinquedos nos cartórios, quando as crianças são muito pequenas, nós colocamos as crianças para desenhar, para colorir, né? E se ela parar o depoimento no meio e começar a falar sobre outro assunto, nós vamos ouvir ela falar sobre outro assunto. Né? Exatamente. Não é uma delegacia qualquer. Nós não estamos lidando com crimes contra o patrimônio, contra o tráfico de drogas, não, é outra abordagem, uma abordagem diferenciada. E essa é a nossa filosofia de trabalho na DPCA, é trabalhar dessa maneira. Então, se, por exemplo, num determinado depoimento a criança não quer falar, ela não será obrigada a falar. Certo? Vai constar nos autos o seguinte, a criança, e isso consta dos nossos depoimentos dessa maneira, nós colocamos aquilo que nós presenciamos. Então, quando a criança foi perguntada acerca de determinado ponto, não quis falar, ou se dirigiu até a porta do cartório querendo sair, ou pediu um copo de água, certo? Ou falou que queria descer para brincar com a avó. Isso é colocado no depoimento, certo? Por quê? Porque de nada adianta nós trabalharmos somente com a perspectiva da punição do criminoso. Certo? Temos que extrair informações para punir o criminoso. É claro, o nosso objetivo é a punição do criminoso. Só que o nosso outro objetivo, que é tão importante, ou até mais importante, reabilitação é a proteção da vítima. Certo? É a proteção da vítima. Até a reabilitação do próprio criminoso, que às vezes não é a própria vítima, como você colocou, né, Débora? Exato. E aí, nesse sentido, nós trabalhamos com essa perspectiva, Caldas. A delegacia, o depoimento ele pode durar muito tempo, ele pode
pode ser que eventualmente aquele dia não seja o dia mais adequado. Por exemplo, as vítimas adolescentes ali, que já têm uma capacidade de articulação melhor, elas já falam de uma maneira, claro, é traumático, mas elas conseguem expressar melhor o que aconteceu no abuso. Às vezes a vítima começa a chorar, né? E aí, olha, você quer ser ouvida outro dia, você prefere que a gente marque um horário amanhã. Você tem essa obrigação, como servidor público, de deixar a vítima o mais à vontade possível. A gente não pode trabalhar com pressa. Por quê? O primeiro objetivo sempre é proteger essa vítima de novos abusos, certo? Então nós vamos investigar para saber se de fato os abusos aconteceram, mas no primeiro momento nós temos que proteger essa vítima para que esse fato não se repita. E aí existem medidas diversas que podem ser adotadas. Nós verificamos, por exemplo, o suspeito é o padrasto. Esse indivíduo ele está afastado de casa, que muitas vezes quando o fato vem à tona, a pessoa sai de casa, a pessoa foge. Ele está afastado? Se ele está afastado, nós podemos conduzir aquela investigação com mais calma, porque essa criança não está exposta a novos riscos. Agora, há situações que é necessário você pleitear à justiça medidas de afastamento, certo? Seja a vara da infância e da juventude, quando o agressor está dentro de casa, medida de afastamento daquela pessoa até o final das investigações, a medida judicial, ou nos casos mais graves, né, em que aquela vítima ou os familiares são ameaçados. Então, por exemplo, o suspeito é um irmão mais velho. E aí esse irmão mais velho, quando ele é confrontado com aquela acusação, ele passa a ameaçar as pessoas, diz que vai matar todo mundo, que vai voltar armado, esse tipo de coisa. Às vezes a medida mais adequada é uma prisão preventiva. Aí nós pleiteamos à justiça essa prisão e cumprimos o mandato quando ele é expedido. Então é um trabalho diferenciado. É uma delegacia de polícia, faz o trabalho de polícia judiciária, mas ao mesmo tempo é uma delegacia de polícia que lida com crianças, certo? Então há que se ter sempre esse cuidado e toda a equipe lá está ciente disso. Vera, tem classe social para violência infantil? Não. Na verdade, o que acontece é que nas classes, né, que têm um poder aquisitivo menor, elas acabam indo mais para as delegacias, indo mais para buscar essa ajuda do sistema jurídico. Né? No caso das classes mais abastadas, o que ocorre é que isso vai sendo cuidado de uma outra forma. Né? Assim, você leva em profissionais na área particular, você cuida disso de uma outra maneira, mas essa questão do abuso está posto de forma indistinta, porque essa questão dessa perversão, como eu falei anteriormente, ela pode acontecer tanto em qualquer família, né? Assim, e o que ocorre também é que tem um volume de pessoas na classe mais baixa muito maior também, por isso é que a incidência também é maior, né, do que nas classes mais altas. Mas a gente acabou de falar do caso emblemático, que foi um marco no Brasil, que é o caso da Araceli, e que, no entanto, foi de uma família de classe média alta. Então, assim, isso para mostrar que não é uma coisa que diga respeito às pessoas que têm um poder aquisitivo ao ser humano, exatamente. E Caldas, só um acréscimo, isso acontece em todas as sociedades. Você encontra artigos, por exemplo, de crimes sexuais contra a criança na Suécia, no Japão, em sociedades que economicamente são bem mais estáveis. Esclarecidas, né? Onde a menor desigualdade de renda é muito pequena. Sim. E os crimes acontecem lá também, da mesma forma. Bom, gente, não dá mesmo para esgotar o assunto, nós temos muito o que falar sobre isso, né? Por isso que se realizam os seminários, os simpósios, né? os grandes encontros, e a gente está chegando ao final do nosso tempo. Mas a gente quer aproveitar, e eu vou começar com o Érico. Érico, o que as pessoas precisam até mesmo considerar em termos de lei? Qual é a punição para o abusador sexual infantil? O crime mais comum, né, que nós tratamos ali na DPCA é o crime de estupro de vulnerável, né, previsto no Código Penal, no artigo 217-A, cuja pena pode chegar até 15 anos, certo? Sendo que essa pena ainda é aumentada quando ele é cometido por um ascendente, né, uma pessoa próxima ali dessa criança. A principal mensagem que nós passamos é o seguinte: as pessoas devem denunciar esses fatos quando tomam ciência. Por quê? Não é porque você já tenha certeza de que o crime aconteceu, muito pelo contrário, porque aquele fato tem que ser investigado por quem tem o conhecimento necessário e a atribuição, né, por força de lei, para essa investigação. E aí, se a pessoa não quer se expor, ela pode recorrer ao Disque Denúncia, ao 181, e fazê-lo de maneira anônima. A pessoa não é identificada. Esse tipo de crime prescreve? Há prescrição para esse tipo de crime e justamente isso é que enseja que as pessoas não fiquem ali perdendo tempo. Quanto tempo?
Olha, a prescrição ela é variável porque houve uma alteração recente na lei, né? Inclusive ficou conhecido como a Lei Joana Maranhão, né? Porque essa nadadora foi vítima e aumentou o tempo de prescrição. Entretanto, os fatos que aconteceram antes do advento dessa lei, o tempo... Olha, a data exata eu... Uns 2 anos essa lei. Não tem muito tempo, não tem muito tempo, coisa de 2, 3 anos. Mas o fato é que os crimes ocorridos antes dessa lei, a eles se aplica a lei de prescrição anterior. E o máximo tempo era? Aí depende muito do cálculo da pena, exatamente. Mas vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Como o crime tem uma pena pesada, né, então o tempo de prescrição ele é relativamente extenso, certo? Não saberia informar para você de memória o tempo exato. O problema que acontece é o seguinte... nós recebemos situações em que pessoas hoje na faixa dos 40 anos, dos 50 anos, procuram a delegacia para relatar algo que lhes aconteceu quando tinham 8, 9, 10 anos e que foi passado, por exemplo, na época, essa criança, né, que na época era uma criança, passou isso para a mãe, relatou isso para um avô e ninguém fez nada. Preferiu-se o silêncio dentro de casa. A punibilidade desse crime está prescrita. Na grande maioria dos casos. Mas, no caso, o relato é importante como referência. Sim, não, como referência... e, eventualmente, se ainda houver possibilidade de punição, até nós damos alguma prioridade a esses casos para encaminhá-los à justiça logo, porque o cálculo vai ser feito já em fase judicial, para verificar se o fato... É a justiça que define. Exatamente, se o fato prescreveu ou não. Mas a orientação que eu passo à equipe da delegacia é: vamos atender a pessoa, não importa a idade que a pessoa tem. Vamos fazer todos os procedimentos cabíveis e encaminhar o caso para a justiça para que lá se verifique, porque tem regras de suspensão, de interrupção da prescrição, então o cálculo é muito complexo, certo? Mas a mensagem que a gente passa é justamente essa: denuncie, certo? E principalmente, né, se você é parente de uma criança ou tem um convívio próximo com a criança, sabe de um fato, que procure a delegacia. Telefone? É 3132-1916 e nós temos também um e-mail, tá? Que inclusive se a pessoa quiser maiores informações sobre o tema, nós remetemos cartilhas que são disponibilizadas na internet que informam como dialogar com a criança. São até interativas, são interessantes porque estão escritas, né, são formuladas na linguagem da criança, com personagens infantis, explicando o que é um contato físico inadequado. Qual é esse e-mail? DPCA, que é a sigla de Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, @pc de Polícia Civil.es.gov.br. Obrigado, Érico. Sua dica final. Não, eu acho que a dica final, assim, que eu gostaria que as pessoas refletissem o que está ocorrendo na atualidade, nas famílias, elas observarem mais os filhos, olharem seus filhos de amigos, filhos de pessoas parentes, né? Ficarem atentas, né? A ter um cuidado com essa criança como um sujeito. Porque o que na verdade a gente observa, né? Se, por exemplo, você estava falando de pessoas com 40 anos pedindo, né, para que vá à justiça algum caso de abuso infantil, que se esse sujeito não fala daquilo, é muito importante que a pessoa fale sobre aquilo, né, traga a público de alguma forma, porque se ela não fala, aquilo ali ela carrega a vida inteira, como uma dor, como um mal-estar, e aquilo gera sintomas, doenças muitas vezes, né? Então é preciso que primeiro, os pais ficam atentos às crianças, aos filhos, se perguntem como é que eles estão frente a seus filhos, se eles estão parando para escutar seus filhos, olharem seus filhos, ver o que está acontecendo ao redor dele, olhar atento, olhar cuidadoso, olhar amoroso, porque um pai que ama seus filhos, ele tem um olhar amoroso, cuidadoso, é esse pai que coloca limite. Ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam... Limite é um gesto de amor. É um gesto de amor. Não com autoritarismo. Aquela coisa do imperativo, você tem que fazer tudo o que eu quero, não é isso. Mas é aquele gesto que você sabe que tem hora que você tem que dizer o não para o seu filho, porque o seu filho não está no tempo de fazer aquilo, não está podendo, que aquilo vai expor a vida dele, que vai criar problemas futuros para ele e que ele precisa se submeter à lei da sociedade, à lei do outro, porque senão ele vai ter problemas a vida inteira. Então esse é um gesto de amor que um pai faz com o filho, isso é fundamental. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós hoje conversamos no Justiça nas Ruas sobre abuso sexual infantil. Eu vou deixar aqui um pensamento de um desses grandes homens do passado, salvo engano foi Martin Luther King quem disse isso, que ele diz que incomoda mais o silêncio dos bons do que o barulho dos maus. Então que os bons não se calem, porque quando os bons se calam, os maus fazem barulho. Doutor Érico já deu a dica, telefone
31 32 19 16 é o telefone para denúncia de violência contra a criança, de abuso sexual infantil, qualquer tipo de situação envolvendo criança. Esse é o nosso programa Justiça nas Ruas, TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você. Tá.